Paz, graça e misericórdia, muita misericórdia do Senhor Deus, nosso Pai, seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo já está, na terceira carta de João, porque tanto a segunda carta quanto a terceira carta de João é apenas um capítulo, mas de tanto conteúdo, de tanto aprendizado que nós estamos tendo, que tem nos abençoado tanto. Esse também se define o autor como um presbítero, sim? Tudo indica ser o apóstolo João, e também escreve não a uma igreja com um destino certo, e sim como um aprendizado a todos os irmãos, a toda a igreja de Cristo. O título que nós temos aqui é Elogio a Gaio. O primeiro versículo, ele diz: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Então, neste capítulo, nós vamos ter o que eu já falei no capítulo anterior sobre ser rejeitado por causa das atitudes e dos frutos, como também ser elogiado. E a vida do ser humano se baseia nisso. Nós somos seres que interagem. Então, nós somos elogiados ou reprovados em todas as áreas. Seja dentro de casa, como esposa e esposo, filho, pai, mãe, irmãos, seja no trabalho, seja como vizinho, nós somos elogiados ou somos reprovados. É claro que nessa área secular, vamos chamar, pode variar, dependendo da atitude de ser aprovado ou rejeitado. Mas aqui nessa área, na área espiritual, líderes se tornam aceitos, elogiados, e outros se tornam anticristos, se tornam reprováveis, dignos de exortação e possivelmente de serem expulsos do meio da igreja. Vamos conhecer Gaio primeiro? Veja bem. Primeiramente, o apóstolo presbítero chama Gaio de alguém amado de verdade. Quando diz, poderia dizer simplesmente meu querido amado. Não, você é amado de verdade. Quer dizer, está meio que elevando ao quadrado, É amor puro, é amor verdadeiro. Eu confio em você, Gaio. Você me deu motivos para isso. Meu querido amigo, agora é amado, é amigo. Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então, o presbítero chama Gaio de amado, em verdade, e chama ele de amigo. Nem todos nós chamamos de amigo. Amigo é aquele que fala conosco verdades. Tanto verdades que nós gostaríamos de ouvir. Elogios, por exemplo, é ótimo. Como verdades que nós não gostaríamos de ouvir.
Amigo é aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que faz algo em troca, em prol. Tá sempre atento à necessidade do seu amigo. E ser chamado de amigo e ser referido como alguém muito amado, né? Como Daniel, por exemplo, ele é chamado de homem muito amado lá no céu, muito reconhecido. É bom demais, né? Nossa, é muito bom. E aqui ele diz assim, que esteja boa a sua saúde, como é forte e bom espiritualmente. Provavelmente, Gaio passava por alguns problemas de saúde ao ponto de o presbítero falar sobre a saúde dele e falar que espiritualmente ele estava tão bem, tão forte, tão focado, tão reconhecido, que a saúde dele também fosse como ele estava espiritualmente. Olha, as duas coisas são importantes na nossa vida. Em primeiro lugar, é claro, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, o nosso estilo de vida. Como muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, ele ia às sinagogas como era do seu costume, como era o seu estilo de vida. Ele subia ao monte para orar, ele pregava as multidões, ele curava os enfermos como um estilo de vida. Jesus só teve cerca de 3 anos a 3 anos e meio de ministério. E ao fim do Evangelho de João, o último versículo diz que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, não caberia em livros. Isso nos deixa, sim, boquiabertos, como estilo de vida. Então, aqui, o apóstolo, o presbítero, ele está elogiando a Gaio, mas se preocupando com a saúde dele e dizendo, olha, eu desejo mesmo que a sua saúde física seja como a sua saúde espiritual. Muitos dão muita importância para um e não dão importância para o outro. Como nós necessitamos de equilíbrio. Equilíbrio que se torna em moderação, que se torna em domínio próprio. O que adianta eu ser super saudável na minha saúde, frequentador de academia, uma alimentação tão balanceada que se torna, vou dizer, chata? Sabe por quê? Fica difícil ter relacionamentos com uma dieta extremamente focada no meu bem-estar. É claro que alguns, porque tem algum problema, seja, por exemplo, pressão alta, a alimentação tem que ser muito focada. Que tem diabetes, também tem que ser focada. Mas hoje já existe muitos alimentos para que a gente possa interagir e não ser assim tão chato, né? Nem pode ter uma vida social. E academia é 2, 3 horas por dia. E fazem exercício até no sábado e no domingo. Nada contra o tipo de alimentação, o tipo de vida com academia, o tipo de vida, desde que essa pessoa possa interagir e ela também possa dizer, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu tenho disciplina de oração, eu tenho disciplina com a leitura, eu tenho disciplina indo à igreja, eu tenho disciplina sendo bom com a família. E tudo bem, mas normalmente não é assim. Normalmente há um desequilíbrio, há um foco, geralmente para a carne, né? Porque pelo menos se o espírito tiver forte, beleza, tá indo pro céu.
né? Agora, se for a carne, que é geralmente o que as pessoas mais preocupam, emagrecer, dieta e dieta, e academia, e só isso. E a mente tá vazia, a mente tá podre, o espírito não tem alimento, tá morrendo de fome. Então, foi necessário falar sobre isso, né? Mas aqui há uma preocupação, há um interesse de dizer a Gaio, que estava sendo muito elogiado, que ele se preocupasse também com a saúde, que ele tivesse forte na saúde, como ele era forte no espírito. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Ele diz assim no versículo 3: fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como você sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, só até aqui, quantos elogios à pessoa de Gaio. Homem muito amado, amigo, e ouviu falar que ele vivia de acordo com a verdade, e isso trazia muita alegria para o apóstolo. Que ele vivia. Não é que ele pregava a verdade, não é que ele ouvia a verdade, mas que ele vive, que ele tem como um estilo a verdade. E por causa disso, a igreja também, os filhos, os discípulos de Gaio também viviam na verdade, tinham como estilo a verdade. Isso é tão sério. Vamos meditar nisso. O exemplo que eu dou, o testemunho que eu dou, outros estão olhando. E eles vão viver ou não. Porque vão dizer, mas é cristão? Mas essa pessoa é cristã? Puxa vida, não serve para mim. Aí rejeitam Jesus, porque não vivem na verdade.